Meus caros amigos, irmãos em Cristo Jesus, apenas para situarmos no tempo, faço lembrar que hoje é dia 16 de maio de 2021. Sempre faço menção à oração de Moisés e que nós também devemos fazê-la. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos corações sábios. É importante que vivamos um dia de cada vez, como se fosse o último dia de nossa vida, e que nós vivêssemos de forma tal que não fôssemos reprovados por Deus ao sermos acolhidos nos portais eternos. Nós vínhamos fazendo uma série de reflexões e que formaram uma sequência quase que involuntariamente, e apenas para rememorar vocês, e vocês poderão verificar lá no canal Alonso Advogados, Mensagem para a Alma, que no dia 24 de 2021, portanto, bem próximo, nós falamos sobre restaurando o altar e sobre a necessidade de nós voltarmos a ter para com a casa do Senhor, para com o altar que está na casa do Senhor, para o altar que está dentro de nosso coração, a necessidade de restaurá-lo, para que nós possamos estarmos preparados para enfrentarmos toda e qualquer situação. Deus estará presente nos ajudando. No dia 2 de maio de 2021, eu falei sobre um tema que foi bastante aterrorizador ou bastante aterrorizado, e muitas pessoas abriram e ouviram por medo sobre o que é que eu estava dizendo sobre aquilo. E eu falei sobre você morrerá. Todos nós morreremos, quer queiramos, quer não. Esse corpo, ele vai, um dia, mais cedo ou mais tarde, de uma ou de outra forma, ele virará pó, ou na terra, ou num crematório. E no domingo passado, eu falei sobre vida, um espetáculo fascinante. E aí, então, dia 9/5, que foi postado esse último vídeo, eu dou ali uma palavra de esperança para aqueles que nesta vida representam um papel dirigido pelo autor da vida e que Deus estaria presente na nossa vida, seja qual for a circunstância. E nós terminaríamos esta vida para continuarmos no outro corpo glorificado e uma vida que caminharia para a eternidade. Essas três reflexões foram uma sequência que vem convergir ou que vem desaguar para o que eu falarei hoje a vocês. E a palavra de esperança que eu tenho para você é: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. As três mensagens anteriores tiveram uma sequência que deve ter sido notada por aqueles que tiveram a ousadia de ouvi-las até o final. Como disse, falei primeiro sobre a necessidade de restaurar o altar, ou seja, voltar-se para Deus, limpar primeiro o seu coração, que é o templo do Espírito Santo, para adentrar ao templo consagrado a Deus para adorá-lo. Hoje pela manhã, eu estive no templo prestando o meu culto a Deus.
E para tanto, é importante que nós tenhamos preparado o nosso coração, nós tenhamos limpado o nosso coração, que é o altar principal onde Deus habita. Depois, eu frisei que todos morreremos, mais cedo ou mais tarde. Essa é uma sentença imposta a esse corpo adâmico, gerado em pecado, não porque nossos pais pecaram ao fazer-nos, não há nenhum pecado na concepção, mas herdamos o corpo de Adão, o seu DNA. O DNA de Abraão está presente em toda a humanidade. E esse corpo terá que morrer. Essa foi e continua sendo a sentença divina. E por último, falei de uma vida, um espetáculo fascinante que começa aqui na Terra, que vivenciam somente aqueles que não rejeitaram Jesus Cristo e o aceitaram como Salvador e Senhor de suas vidas. E após o término de nossa jornada aqui na Terra, ela continuará no céu e nunca mais terá fim. Não ignorando os grandes problemas que atingem a humanidade, com uma previsão de que neste ano possivelmente cheguemos aí perto dos 50 milhões de mortos no mundo pela Covid, por outras doenças, por guerras, por acidentes e por outros fatores, quais sejam homicídios, feminicídios e assim por diante, um número superado apenas durante a gripe espanhola em 1918. E adiante deste panorama catastrófico, eu ouso dizer a vocês, Deus está no controle. A vida, ela é cheia de altos e baixos. É comum que você se depare com situações desconfortáveis que lhe causem medo e ansiedade. Porém, quanto mais você luta contra esses sentimentos, pior é. Diante desses momentos, tente buscar novamente a sua fé. Se porventura você um dia já a teve e ela está adormecida, e você que nunca teve fé, que seja esse um momento de reflexão e que o leve a ter fé nesse ser superior, o supremo arquiteto do universo, como chamam algumas seitas por aí, mas que na verdade não deixa de ser um Deus todo-poderoso que mandou o seu Filho Jesus Cristo para que morresse numa cruz para pagar os nossos pecados e garantir-nos uma vida, um espetáculo extraordinário e que nos projeta para a vida eterna após a nossa partida e a nossa saída deste corpo. Vejam alguns versículos da Bíblia que mostram que Deus está no controle de sua vida para que você recupere sua confiança no Senhor até nos momentos difíceis. Jesus disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que maior é a vida, o mais importante é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos ou os pássaros, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta.
quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, sendo inteligentíssimo, tendo um QI acima de 135, como teve Albert Einstein, pode acrescentar uma hora que seja à sua própria vida? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Não temas, não temas, diz o Senhor, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu é que te fortaleço, eu é que te ajudo, eu é que te sustento com a destra da minha justiça. Desculpe. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. E diz mais a sua palavra: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as consolações de Deus recreiam a minha alma. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Ele não permitirá jamais que o justo seja abalado. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E fazer da vida um espetáculo fascinante é um apanágio, ou traduzindo, é um privilégio que somente aqueles que têm Jesus como Senhor de suas vidas é que poderão fazê-la assim acontecer. E quando Jesus está no controle, temos tranquilidade de que a nossa viagem será segura e confortável. O sermão pregado pelo reverendo Rubens Tomás de Aquino, a quem eu tenho uma estima muito grande, há 52 anos atrás, quando eu me casei, certamente com a minha esposa, Perside, com quem eu estou até hoje e pretendo ir até o final de meus dias. Ele comparou o casamento como sendo um avião. Que antes do avião partir, muitos estão ao redor, cuidando, abastecendo, mas quando o casal entra no avião, somente os dois é que vão pilotar o avião.
ninguém poderá dar palpite e ninguém deve acompanhar o casal. Estaremos sozinhos no avião, como piloto e com a copiloto, e ele somente não cairá se tiver uma terceira pessoa conosco nesse avião. Deus, se Deus estiver junto conosco, dentro do avião, e dando as coordenadas para que o casal tenha um final feliz, assim acontecerá. Ouvi um dia desses uma história que assim me foi contada. Um avião lotado de passageiros decolou do aeroporto e momentos depois, já na velocidade cruzeiro, começou a balançar de um lado e de outro, chegando até mesmo a derrubar as malas que estavam nos bagageiros e os passageiros sendo jogados ao chão. Em uma das poltronas encontrava-se um adolescente que estava lendo um livro calmamente. E calmamente ficou, apesar do reboliço à sua volta. Uma senhora, impaciente com a calma daquele menino, gritou para ele: "Você não está vendo o que está acontecendo? O avião está caindo e todos nós morreremos, e você está aí nesta calma?" Tal qual se encontrava, o garoto levantou os olhos para aquela senhora e respeitosamente lhe disse: "Minha senhora, o avião não vai cair." E ela pergunta: "Mas como é que você tem tanta certeza assim em fazer essa afirmação? Por que não vai cair?" insistiu ela. O garoto, sorridente, lhe respondeu: "Não vai cair, porque o piloto é meu pai e ele sabe o que está fazendo." O piloto é meu pai e ele sabe o que está fazendo. E eu afirmo a vocês, com toda a convicção que tenho e pela fé no meu Deus, tudo vai passar. Deus sabe o que está fazendo. Ele está no controle do mundo. Verdade é que uns sofrerão menos, outros mais, mas sofrerão menos se confiarem no Senhor Jesus. E aqueles que sofrerão mais por serem ateus, sofrerão porque não têm a quem pedir ajuda. E eu digo mais que muito dos ateus, nem que seja em seu último momento de vida, se renderão ao Senhor e pedirão, como fez aquele ladrão na cruz ao lado de Jesus: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Portanto, meus caros amigos, meus irmãos, estamos vivendo uma turbulência, uma pandemia causando terror à humanidade. No Brasil, estamos vivendo um desencontro entre as autoridades políticas que eu nunca presenciei nesses 74 anos de vida que eu tenho. Estamos presenciando hoje tantos desastres, guerras matando inocentes crianças. Mas mesmo assim, eu quero afirmar a vocês, nada foge do controle de Deus. Deus tem o mundo em suas mãos
Ele tem o controle de tudo. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.